paz do Senhor Jesus Igreja. Sou o pastor e missionário André. Vou relatar meu testemunho. Este vídeo é mais uma parte dos testemunhos de batalhas espirituais. Mas antes de começar, faço uma oração. Senhor Jesus, liberta os pequeninos. Faz renascer das cinzas da oração novos soldados. Levanta eles. Prepara um exército contra o inferno. Pela autoridade que me foi concedida, sejam destruídos os demônios da vida e dos lares destas pessoas em nome de Jesus. Faz a tua doutrina cair sobre eles como orvalho do céu. Faz a tua glória tomar a todos. Muitos que estão enfermos sejam curados em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenho sido perseguido pelo mal. Sou uma ameaça para o reino deles. Estou em bastante conflito, mas tudo sofro para ver os escolhidos de Deus serem salvos. Um dia no culto, uma membra do pequeno ministério em que sou pastor, ela teve uma visão. Viu um demônio gigante. Ele era muito enorme, e na hora da palavra, como de costume, os membros oram por mim. Ela, com as mãos na minha direção, viu esse demônio. Esse demônio veio para me destruir. Ela me relatou a visão. Depois daquele culto, eu sabia que eu tinha que enfrentá-lo só. Entrei na oração, orei contra ele. Ele foi totalmente destruído. Venci mais uma batalha. Glória a Jesus. Ele é o meu escudo e a minha fortaleza, o meu rochedo, o meu Deus forte. Jesus é meu rei. Ele ordena e eu faço. O Espírito Santo é os meus olhos. Não enxergo sem ele. Nessa batalha preciso redobrar, manter minhas orações. Não posso parar. Os demônios estão matando muitos crentes. Muitos estão morrendo de suicídio, pois os demônios da depressão estão pegando eles. Irmãos, não desistam. Jesus tem uma coroa para cada um de vocês que forem firmes até o final. Está escrito: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Um dia, irmãos, na madrugada, tive uma batalha com um demônio terrível. Seu nome era Buda. Ele era um demônio gordo. Tem a barriga gigante e as orelhas grandes. Ele parece um velho feio com a fisionomia muito horrível. Ele é aquele demônio que os homens e mulheres o adoram no budismo. Esse demônio é terrível e muito violento. Ele se acha um deus. É ele quem realiza o desejo do coração dos budistas. Esse demônio está ganhando multidões de almas. Em espírito, eu estava em uma casa. Estava escura. Era na casa de umas pessoas. Eu estava ali vendo tudo. Naquele momento, senti quando a mão desse demônio com muita força empurrou minha cabeça ao chão. Quando levantei, ele deu um tapa forte na minha mão. Eu saí daquela casa. Quando eu ia longe dela, estando ele na casa em que eu estava, e eu fora dela em longa distância, de lá mesmo ele falou no meu ouvido. Fiquei impressionado com o poder desse demônio. Aquela grande voz horrível e grossa falou no meu ouvido muito alto, dizendo: eu fui levantado nesses últimos tempos. Eu usei a minha autoridade bloqueando aquele demônio de falar no meu ouvido. E de onde eu estava peguei uma espada. E ele lá na casa, eu a longa distância também empurrei a espada nele. Quando puxei a espada, escutei o barulho dela saindo do corpo dele. Se ele tinha poder para de lá falar comigo, porque eu não teria autoridade para de onde eu estava empurrar a espada nele? Ele é um demônio. Embora tenha poder, eu tenho um Deus maior que ele, como está escrito: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Jeremias 23:23. Glória a Deus. Venci o demônio do budismo. Ele ficou irado comigo. Ele queria mostrar que era mais forte do que eu. Enquanto ele quer mostrar que é forte, eu mostro que sou pequeno, e a minha força é Jesus. Irmãos, os demônios são soberbos. Em tudo querem ser os tais. O nosso coração tem que ser luz. Um dia, fui levado em espírito a um bairro perto onde moro. Vi uma grande perseguição. Pessoas correndo de um lado para o outro. De repente eu vi um terrível demônio. Era um principado. Ele era enorme. Seu nome era Endorgan. Ele domina aquele bairro. Irmãos, esse demônio era terrível em seus aspectos. Ele era gigante e seu corpo todo era negro. De seus olhos saía uma luz muito forte. Ele era forte. Era meio lobisomem, meio demônio. Pernas de animais e mãos com garras. Dentes afiados. Ele era um verdadeiro monstro. Vi que na mão dele tinha um chicote. Esse chicote era avermelhado da cor de sangue com listras pretas. Esse chicote era gigante. Esse demônio chicoteava as pessoas daquele bairro, que desesperadas fugiam de suas casas. Irmãos, Jesus me fez entender que esse demônio era o punidor das pessoas daquele bairro. Ele punia as pessoas que erravam com o chicote. Vi ele chicoteando as pessoas que de aflitas corriam. Quando ele vinha chegando, todos corriam.
vi uma mulher chorando, e as lágrimas caíam do seu rosto. E ela dizia: tenho que ir embora para outra cidade. Percebi que esse demônio, além de punir as pessoas com chicote, era ele que fazia as pessoas ficarem tristes e abandonarem suas cidades e lares. E ele chicoteando as pessoas. Esse principado é terrível, e domina aquele bairro. Para continuar, vou fazer mais uma oração. Senhor, aniquila todo o mal, quebra o poder do mal contra a vida dos pequenos. Senhor, dá-lhes livramento. Mostra para todos quem é o leão da tribo de Judá. Amém. Um dia fui morar em uma casa que tinha macumba, porque devido ao tempo de antes, lá moravam pessoas que realizavam coisas de salão de macumba. Quando eu entrei na casa pela primeira vez, as luzes estavam pegando normal. Quando entrei no quarto, a luz se apagou queimando, e nunca mais pegou. Na madrugada, eu estava dormindo de costas para a beira da cama e com o rosto para a parede. Quando virei para o outro lado, vi uma mulher grande vestida com roupas de macumba. Ela tinha um pano na cabeça e roupas brancas. Ela estava de pernas cruzadas, sentada bem civilizada com um comportamento de classe social. Quando eu abri o olho, eu a vi sentada na outra cama que ficava perto da minha. Quando abri o olho e que a vi, eu disse em voz alta: está repreendido. No mesmo instante aquela mulher desapareceu. Naquela mesma casa eu tive uma guerra com um demônio. Ele tinha um capuz e uma capa toda preta. Mas não era o capa preta, pois já o vi, e sei como ele é. Esse demônio era terrível. Ele tinha voz parecida com a de Satanás. Ele tinha muito poder. Quando o vi, ele fazia um grande medo tomar o meu corpo. Eu não quis saber do medo dele. Quando o vi, eu corria para pegar ele. Eu queria destruir ele, mas ele corria de mim. Via que ele começava a correr de uma maneira muito estranha. Eu perseguia ele, mas ele entrava em um buraco tipo caverna no chão. Irmãos, comecei a guerrear contra um demônio da pornografia e da sensualidade. Esse demônio fez maridos casados traírem suas esposas, faz esposas traírem seus esposos. Esse demônio coloca desejos impuros nos jovens, faz os servos de Deus sentirem desejos na carne para picarem. Esse demônio é quem faz vários homens e mulheres de Deus verem pornografia, faz os jovens se masturbarem vendo pornografia. Esse demônio também é responsável pelos desejos impuros e pensamentos pecaminosos. Irmãos, para vencer esse demônio, é preciso manter uma vida de oração, leitura da palavra e jejuns, estar vigilante. Vou dar as coordenadas para vencer ele. Irmãos, esse demônio tem passos de agir para escravizar vocês na pornografia ou no adultério, ou em qualquer prática ilícita. Esse mesmo demônio é quem faz a mulher com seu marido praticar sexo anal e sexo oral, e praticar abominação, homem com homem e mulher com mulher. Também ele sempre está nesses desejos desenfreados. Irmãos, todo dia eu travava uma batalha contra esse demônio, mas para parecer que não era demônio, esse demônio ficava escondido no culto e só atacava minha mente com dardos inflamados. Ele me lançou dardo de sentir desejos desenfreados. Ele me lançou dardo de sentir vontade de ver pornografia, mas eu batalhei contra ele. Quando ele me lançava dardos com pensamentos impuros, eu ia para um lugar onde ninguém via e falava em voz alta: demônio, está escrito, fugi da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, peca contra seu próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. Eu dizia mais: seja destruído pelo poder dessa palavra. Imediatamente saiu uma espada da minha boca e feri aquele demônio. Irmãos, a palavra de Deus é uma espada, como está escrito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Quando usamos a palavra de Deus contra um demônio, é uma espada poderosa contra o poder do mal. Veja que Jesus fez essa mesma coisa com o diabo na tentação. Está escrito: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele porém respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto,
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Mateus 4, 1-11. Veja que nessa passagem, sempre que o diabo tenta, ele fala a palavra contra o diabo. Jesus venceu o diabo usando a palavra. Eu também venci esse demônio usando a palavra. Irmãos, venci aquele demônio na palavra, mas ele, não satisfeito, esperou eu dormir e veio me pegar. Quando orei que fui dormir, pelo dom de discernimento eu senti quando aquele demônio em forma de mulher sensual pulou em cima das minhas costas e ficou sentado em cima de mim. Meu corpo paralisou. Senti o seu pé direito do lado direito e seu pé esquerdo do lado esquerdo. Aquele demônio era muito pesado. As partes íntimas daquele demônio ficaram nas minhas costas, pois ele estava sentado em cima das minhas costas. Esse demônio era uma pombagira chamada Paulina Sedutora. Ela, por não me vencer nos pensamentos para fazer eu pecar, eu venci ela na palavra. Como os dardos dela não tiveram efeito contra mim, ela veio pessoalmente, e sentada em cima de mim, numa velocidade muito grande, ela passou sua genitália nas minhas costas, esfregando com uma força muito forte, uma velocidade imensa. Ela queria fazer eu sentir desejos. Enquanto ela fazia isso, eu tentava ganhar os movimentos do meu corpo, pois estava paralisado. Eu, nesse estado, estava querendo tanto destruir aquele demônio e tirar ela de cima de mim, que eu, sem perceber, esqueci que anjos não ouvem nosso pensamento, e disse na mente: Miguel, mete a espada nele. Mas o demônio continuou em cima de mim, porque Miguel é um arcanjo e não ouve pensamento. Quando eu me esforcei, consegui recobrar o controle do meu corpo. Eu falei para o arcanjo Miguel: mata esse demônio. Ele a matou, e eu venci esse demônio da pornografia. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja Deus, o Rei da Glória, porque Ele é o invencível, infalível e imortal, que tem em sua destra todo o poder. Irmãos, certa madrugada orei com os irmãos no YouTube, e na oração da madrugada, depois que desliguei a live, fui orar sozinho com Deus. Na oração, eu pedi uma resposta a Jesus dizendo: Senhor, me mostra em que degrau espiritual estou, se eu já estou subindo o degrau espiritual ou se vou subir ainda. Terminei a oração, fui dormir. De madrugada foi-me permitido ter uma grande experiência. Eu vi o pastor Kenzo. Jesus deixou eu ter essa experiência com ele. Eu via ele. Ele não era alto, mas era baixo. Era um homem de cabelos curtos, um pouco grande. Ele estava vestido de terno azul escuro. Quando eu via ele, dizia: Robert está partindo. Ele disse que Robert vai morrer, ser recolhido ao céu. E para comprovar que esta revelação é verdadeira, veja aqui um dos testemunhos de Robert. Ele fala que quem vai ficar no lugar dele é Naomi Atsushi. E outra comprovação: a última experiência dele foi em 2018, e ele não diz com quantos anos ela estava. Kenzo disse: Robert vai partir, ele vai morrer, e sabemos nós que sua filha é quem vai ficar no lugar de Robert. Então Kenzo disse para mim: quem vestirá essa capa de autoridade? Kenzo fez uma pergunta para mim, perguntando quem iria assumir a capa de autoridade que estava na vida dele. No outro dia eu contei a visão para minha avó. Quando eu cheguei na parte em que Kenzo perguntava quem iria assumir a capa de autoridade, Jesus usou ela para mim e disse: você vai assumir. Eu fiquei surpreso. Quando foi à noite, eu estava na live de experiências sobrenaturais quando contei essa experiência que tive com Kenzo, e disse o que Jesus tinha dito usando a minha avó, que eu iria assumir a capa de autoridade que Kenzo usava. Uma irmã disse: eu sabia que o Senhor iria usar a capa de autoridade, porque desde o primeiro dia que eu lhe vi, eu sabia que você iria vestir. Eu fiquei impactado com a confirmação. Ela disse mais: hoje mesmo conversei com minha mãe sobre a capa. Glória a Deus, igreja. Isso foi justamente no mesmo dia que eu tive a experiência. Era mais uma confirmação. No dia seguinte eu estava em casa. Jesus me visitou. Ele disse: você ganhou uma grande autoridade. Fiquei espantado em modo de falar. Jesus confirmando a mesma coisa que já tinha me dito, que usarei a capa que o Kenzo usou. Agora entendo por que essa obra é tão espinhosa. Estou escrevendo também este testemunho para os críticos da verdade que dizem que Kenzo não existiu. Afirmo: ele existiu. Eu vi. Ele agora está no céu com Jesus. O trabalho dele cessou aqui na terra. Críticos, tomem cuidado com o que andam falando. O demônio da morte está levando muitos que desmentem e afligem os servos de Deus. Afirmo que este testemunho é verdadeiro. Irmãos, logo após eu ter contado na live de experiências sobrenaturais sobre a experiência que tive que eu seria o sucessor de Kenzo,
Na madrugada eu fui atacado. Os demônios não gostaram de saber disso. Quando deitei, um batalhão de demônios e potestades estavam nos ares por cima da minha casa, sem contar os de baixo. Um deles entrou, e quando chegou perto de mim comigo dormindo, senti a paralisia e uma tremedeira que tomava o meu corpo. Eu vi até meus olhos tremerem. Aquele demônio deu um grito de ira enorme no meu ouvido. Eu consegui assumir meu corpo. Pedi para o arcanjo Miguel matar ele. Irmãos, os demônios querem me destruir por causa dessa autoridade que ganhei. Percebo que aquele grito de ira é por causa disso. Para saber que é bíblico. Isso que aconteceu com Kenzo e eu assumindo sua autoridade dada por Deus. Isso aconteceu com Elias e Eliseu. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse, coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho, o que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão e tomou a capa de Elias que dele caíra, e feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Segundo a Reis 2, 8-14, encerro este testemunho fazendo uma oração. Senhor, despedaça todo o jugo, liberta os cativos, dá-lhes a virtude da paz. Amém.